Padre Fábio, eu sou Graziele, hoje completei 26 anos de idade e preciso de uma direção espiritual. Cheguei à conclusão de que tenho um bloqueio emocional que impede a minha felicidade. Não consigo abrir o meu coração para o amor. No mundo de hoje, sou considerado uma pessoa fora do normal pelo fato de, na minha idade, ainda ser virgem e nunca ter namorado. Nunca me deixei levar por rapaz algum, talvez pela falta de confiança nas pessoas. Pois a única pessoa que deixei permiti que se aproximasse de mim, ela não soube esperar o momento certo. Éramos amigos de infância, crescemos juntos e ele me decepcionou muito. Me traiu, entre outras coisas. As pessoas que tentam se aproximar de mim, eu não consigo dar espaço para que elas, ao menos, tentem me conquistar. Tenho medo da decepção. E eu não consigo passar para as pessoas o carinho que tenho por elas. Me fechei e isto afasta cada vez mais as pessoas que eu amo. Preciso de ajuda para me livrar desse bloqueio, pois me sinto muito sozinha, solitária. E isso está ficando pior a cada dia. Tenho medo de cair na depressão, se isso já não estiver acontecendo, pois tenho meus 5 minutos de alegria e depois me pego chorando. Preciso me fortalecer, mas não consigo me levantar. Obrigado, sinto que desabafei, pois não tenho com quem conversar tudo isso tão abertamente. Um abraço, Graziele. Triste, né? Uma pessoa dizer que não tem com quem conversar tudo isso abertamente, né? Que mundo é esse, né? Onde nós temos tantas pessoas ao nosso redor e tão poucas que nos provoquem essa liberdade de dizer o que a gente precisa dizer. Graziele, talvez sua falta de confiança seja justamente pelo fato de você não ter construído vínculos. Como é que nós vamos confiar se nós não temos vínculos? Como é que nós vamos viver a experiência da partilha? Porque, gente, a vida ela fica muito melhor quando nós temos a oportunidade de partilhar quem a gente é. Partilhar o que a gente tem, o que a gente pensa, o que a gente sente. A partilha. Nós às vezes dormimos na mesma casa, comemos à mesma mesa e somos estranhos. A estranheza, ela cresce toda vez que falta confiança e toda vez que falta disposição. E o mundo está ficando cada vez mais com gente esquisita, deprimida, por isso. Porque estamos infantilizados, né? E estamos infantilizando o outro. Com o nosso jeito de ser, com o nosso jeito mesquinho de pensar, de questionar. Não, essa vida é boa demais para ser perdida, para ser desperdiçada com essas mazelas. Olhe para aquilo que você tem. Não queira um mundo que não é seu. Não queira os amigos que não são seus. Olhe para os que você tem. Olhe para aquelas pessoas imperfeitas que estão ao seu redor e descubra que é com elas que você terá a oportunidade de fazer um mundo melhor. Olhe para o espaço que lhe pertence, para a vida que você tem e comece a ser feliz a partir disso. Tudo mais será acrescentado, mas o fundamental está aí. O problema é quando nós queremos o acréscimo, mas não sabemos partir do que é fundamental, do que temos aqui, do que nos fundamenta. Como uma casa precisa ter raiz para ficar em pé. Nossas raízes humanas, nossos alicerces humanos, olhar para essas pessoas que você vê todos os dias e descobrir que elas são extraordinárias. Estão ao seu lado, cuidam de você, estão com você. Comece a ser feliz com elas. Porque às vezes você se tranca lá no seu quarto e vai imaginar seres humanos perfeitos, idealizados. E aí você vai ficar sempre infeliz, porque as pessoas que estão em casa não servem para você. Quem serve? O que está idealizado lá na internet, ou aquele que não existe, que só existe no seu sonho e na sua cabeça. Volta para a realidade. E descubra que pessoas reais, com defeitos, que você olha, que se encontra, que fazem parte do seu dia a dia, essas pessoas, elas são fundamentais na sua realização. É a partir delas, é com elas. É impressionante como hoje nós temos muitas facilidades de estar com o outro, mas nós temos muita dificuldade de encontrar o outro. As facilidades que nos aproximam nem sempre permitem a nossa intimidade. Pode observar,
os recursos que nós temos hoje. É tão fácil você se deslocar e ir de um lugar ao outro. Você entra no seu celular e ali você tem 1000 pessoas querendo conversar também. Mas por que essas facilidades não geram os verdadeiros encontros? Porque o encontro, minha filha, ele é construído aos poucos. E a primeira coisa que nós precisamos fazer para ter a oportunidade de encontrar alguém de verdade é abrir o nosso coração. É parar de pensar nas decepções que aconteceram, é parar de julgar as pessoas que nós encontramos, achando que elas são todas iguais àquelas que nos decepcionaram. E outra, e quem disse que a gente não pode se decepcionar? Eu me decepciono todos os dias. Às vezes eu me deparo com algumas manifestações de infantilidade, com pessoas que até então eu considerava maduras, através de um e-mail, através de uma coisa lá no Twitter. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível. Será que essa pessoa que está conversando comigo aqui é aquela que eu considero madura para isso, para aquilo, me fazendo algumas vezes algumas perguntas tão descabidas, sabe? Que não... Você se decepciona. Mas você tem o direito de pensar que existem outras pessoas que poderão lhe proporcionar o que você precisa. Não é todo mundo que nos decepciona. E a vida vai mostrando sim quem são as pessoas. Elas se revelam sim aos poucos. As máscaras caem todas. As máscaras caem muito rapidamente. É só você dar a oportunidade de conviver. Agora, você vai sendo capaz de coletar no meio de milhões e milhões de pessoas as 2 ou 3 que você precisa para viver. Não basta. Não basta ter 1 milhão de pessoas se você não tem 2, 3 que você coleta lá e que você sabe, nessas aqui eu posso confiar. Essas aqui saberão me ouvir. Essas aqui não me cobrarão o indevido. Essas aqui estão maduras, ou estão pelo menos dispostas à maturidade. Que isso é fundamental, minha gente. A pessoa, se ela não estiver disposta à maturidade, ela será sempre um estrago na vida de quem passa por ela. Graziele, peça a Deus a graça, de que você tenha, e que você faça cair por terra todas as decepções que lhe impedem de encontrar hoje as pessoas. E já peça também um plus, viu? Você vai continuar se decepcionando, mas não é por causa da decepção que você vai desacreditar na possibilidade de ter pessoas boas ao seu lado. Numa fração de segundo, você passa pela vida de alguém, você cumprimenta, você recebe um sorriso, você oferece também, você ajuda, você é atendido, você atende. É assim, a trama da existência. Nós vamos nos misturando uns nos outros. E a gente se mistura tanto que depois a gente não sabe mais ser sozinho. Que Deus nos abençoe sempre mais na nossa capacidade de construir vínculos verdadeiros, nunca imaginários, mas reais. E a partir desses vínculos, nós descobrimos a graça do amor cristão. Obrigado pela oportunidade de entrar na sua casa, de falar com a sua família. Obrigado pela confiança de me dedicar esse tempo agora, de me permitir participar da sua vida. A partir do momento que a gente deixa o outro falar com a gente, de alguma forma nós estamos abrindo as portas do nosso coração, da nossa vida. Eu espero, com a minha fala de hoje, poder lhe fazer uma visita de um jeito certo. Poder ter a oportunidade de ser padre para você, de falar daquilo que eu acredito, de ter a oportunidade de partilhar a minha vida, a minha verdade, as minhas realidades, os meus defeitos, as minhas qualidades, tudo aqui perpassando pelas minhas palavras, pela partilha que pretende ser este programa. Eu me recordo que quando eu dava aula, eu fazia na faculdade, eu tinha esse ofício de ensinar escatologia, que é a ciência, é o braço da teologia que reflete sobre as realidades futuras, sobre a eternidade. E eu gostava sempre de salientar com os meus alunos que nós, como padres, toda vez que nós formos falar da morte, temos que falar sempre a partir do significado que ela traz para a vida. De nunca pensar como uma finalização, é apenas uma passagem. E falar dessa passagem, refletir sobre essa passagem,
é a gente pensar na nossa vida, no nosso jeito como nós estamos vivendo. Aliás, às vezes eu identifico que o medo que nós sentimos da morte está diretamente ligada à nossa falta de qualidade na vida. Porque a partir do momento que a gente vive com qualidade, nós vamos encarar a morte de um jeito diferente. É claro, é natural que nós tenhamos apegos. E, aliás, eu fico pensando que os nossos apegos, eles são fontes de muitos sofrimentos. Quando eu tenho um amor a alguma pessoa, quando eu tenho um vínculo com alguém, é natural que eu tenha medo que essa pessoa morra, que ela vá embora da minha vida, e é natural que eu sofra muito no momento em que isso acontece. É uma experiência positiva de amar, que acaba se desdobrando no sofrimento, né? Então hoje é um dia de saudade, é um dia de recordar as pessoas que um dia foram importantes na nossa vida e que de alguma forma continuam vivas dentro de nós. Porque a saudade é esse sentimento que Deus nos permite viver, experimentar, para a gente fazer ficar presente dentro de nós aqueles que já partiram. Então hoje, ao recordar e ao rezar pelas pessoas que nós amamos, que já foram embora da nossa vida, nós poderíamos, quem sabe, ter a oportunidade de olhar para o jeito como nós estamos vivendo. Então a celebração da morte ganha sentido de ressurreição, né? Porque se pensar a morte do outro me faz pensar na vida que eu ainda não estou morto, então de alguma maneira eu vou descobrir nessa minha vida as ressurreições possíveis. Aquilo que eu já posso experimentar de maneira antecipada da eternidade que eu tanto espero. A gente sabe que o dia de hoje é sofrido para muita gente, é sofrido para todos nós que de alguma maneira perdemos até de maneira mais recente, né? A dor recente de ter que ter tido sepultado, de ter que sepultar alguém que nós amamos, é sem dúvida para nós uma experiência também de aprendizado. Olhando para aquele que a gente não tem mais, quem sabe a gente possa perceber o que está do nosso lado hoje. Muitas mães se curam da dor de terem perdido um filho quando são capazes de olhar para os filhos que ficaram. É a sabedoria da vida, né? Nos sacudindo ou até mesmo mexendo com a gente para que a gente descubra naquele momento da dor um elemento que nos faça sobreviver. Porque se a gente vai ficar parado naquele que morreu, naquele que foi embora, naquele que não está mais entre nós, a gente corre o risco de esquecer os que estão ao nosso redor. O amor, minha gente, é sem dúvida a experiência humana mais profunda que nós podemos fazer. Mesmo porque o amor abre muitas portas dentro de nós. Através do amor nós podemos acessar muitas realidades que são nossas, que a gente corre o risco de morrer sem acessar. Por isso que é preciso que a gente ame. Quando eu amo, quando eu sou capaz de estabelecer um vínculo, eu estou tendo acesso a regiões do meu coração e da minha vida que outras situações não podem me fazer acessar. E se a gente ama, é natural que a gente sofra. Não tem como amar e não sofrer. O amor, ele gera preocupação, ele gera dor no momento em que o outro está sofrendo. E tudo isso é o impacto que o amor causa em nós. Mas também amor gera leveza na nossa vida, né? A sensação de estarmos acompanhados, de não sermos sós. O amor que nós experimentamos em família. Tudo isso podendo ser refletido a partir do dia de hoje e a partir dos significados dos dias de hoje, do dia de hoje, que é olhar para a vida a partir da morte. Desejo do fundo do meu coração que todos vocês que hoje estão vivendo esse dia com dificuldade possam descobrir o sentido mais profundo da saudade, que é sempre positivo. Ele não pode nos mortificar. A saudade não é um sentimento que tem que nos deprimir, é o contrário. Tem que fazer ressuscitar dentro de nós o bom daquilo que o outro deixou.
tudo aquilo que foi positivo, que foi vivido, que foi experimentado, através de uma memória que nós celebramos, né? Toda vez que nós o recordamos, toda vez que nós fazemos alguma coisa que ele gostava e que de alguma maneira o atualiza entre nós. Deixar partir não é fácil. A gente sabe que a nossa tendência é sempre reter, não é? Mas não. A melhor forma de lidar com a morte é deixar que ela se concretize, que ela aconteça, sem que a gente também corra o risco de morrer junto. Não no corpo, né? Às vezes a gente morre nas alegrias, morre nas esperanças, porque a gente não soube administrar aquela perda, porque a gente não soube administrar aquela ausência. Que Deus abençoe muito você, que Deus lhe dê muita sabedoria para você também lidar com as suas perdas. Que o tempo todo a gente está perdendo. O tempo todo nós passamos pela experiência de perder. É inevitável. A vida é assim. Mas ao mesmo tempo, nós queremos aprender com aquilo que a gente perde. E é por isso que a igreja nos coloca na perspectiva da ressurreição, que é justamente dar um novo sentido, dar um novo significado para um momento tão doloroso que é a experiência da morte. Pode deixar o seu pedido de aconselhamento, mas também o seu pedido de oração. Padre Fábio, são duas passagens evangélicas. Sou leitor assíduo da Bíblia. E a primeira pergunta que faço: Jesus realmente teve irmãos? Se ele não os teve, quem são as pessoas às quais as Escrituras se reportam como sendo seus irmãos? A segunda é: o apóstolo Paulo de fato caiu do cavalo? Ou apenas trata-se de uma expressão em sentido figurado? Vamos primeiro à pergunta, né? Quando a senhora pergunta se Jesus teve irmãos, se não teve, quem são aquelas pessoas que estavam ali? Isso é uma questão de linguagem. Lá na faculdade a gente aprendeu, dona Aristéia, que essa língua em que foi escrito o texto sagrado, ela é muito rica em verbos, mas é muito pobre em substantivo. Então, por isso que a palavra irmão, ela englobava tudo, englobava primos, parentes mais próximos. Então, o termo irmão na Bíblia não significa que seja um parentesco direto de sangue. Não, pode ser apenas um parente próximo de Jesus. Esta é a explicação que os exegetas dão. Então, a língua é pobre em substantivo e muito rica em verbo. Então, não havendo um substantivo para poder dizer muitas coisas, né, ou muito especificados, um para dizer tudo. Irmão é aquele que quer dizer primo, parente próximo, todos usados dentro do mesmo contexto. Quanto à queda do cavalo de São Paulo, a senhora tem razão em dizer, em trazer isso para a questão do sentido figurado. Porque para nós não é importante saber se Paulo caiu ou não do cavalo. Para nós importa o que sugere a cena. Foi justamente um momento em que tudo que ele cria, tudo aquilo que era a postura de vida, né, de Paulo, veio por terra. E a expressão dele cair do cavalo ou não, não importa. Tanto a senhora pode acreditar que foi uma queda concreta, foi uma queda real, como a senhora pode trabalhar a partir da hipótese de que isso é apenas para figurar um sentido maior. Na verdade, a Sagrada Escritura, ela precisa o tempo todo passar pela experiência de não ser compreendida ao pé da letra. Ela sugere, ela está sugerindo um contexto de mudança, aqui neste caso, na experiência de Paulo. Eu queria aproveitar para dar uma dica, posso? Claro, claro. Uma vez, meditando sobre esta palavra, eu achei bom perguntar para Nosso Senhor sobre o significado desta palavra. E a dica justamente é essa. Quando você tiver dúvidas sobre a palavra de Deus, experimente rezar com ela.
e perguntar ao Espírito Santo, grande amigo de nossas almas, para nos esclarecer sobre aquilo que a gente está buscando encontrar na palavra de Deus. Porque eu me lembrei que quando eu fui rezar sobre esta famosa queda de São Paulo do cavalo, rezando, me reportando a Deus e procurando entender, o Espírito Santo me falou lá no coração que não basta cair do cavalo, que não era o mais importante cair do cavalo. Aí eu corri na palavra de Deus ali para ver um pouquinho o que aconteceu com Paulo depois. Que muitos de nós corremos o risco de pensar que bastou cair do cavalo e ali estava tudo resolvido. Não, Paulo perdeu visão, Paulo precisou passar um bom tempo para poder dar, e para poder ter possibilidades de não somente se recuperando, mas de dar uma resposta àquilo que tinha acontecido. Paulo precisou, na sua arrogância, deixar-se conduzir por um Ananias. Então eu entendi que não basta cair do cavalo. E quantos de nós ficamos na queda do cavalo, imaginando que ali já aconteceu tudo que tinha a acontecer com a gente ou com as outras pessoas. Mas a dica, na verdade, é essa. Sobre essas dúvidas da palavra de Deus, experimentemos transformar em oração. É preciso rezar com a palavra de Deus. Importantíssimo buscar que nós continuemos a nos perguntar sobre a palavra de Deus, mas rezar com ela. Quando a gente tem dúvida, seremos muito surpreendidos pela força viva que de fato a palavra de Deus é. E justamente, e o caráter figurado, né, das passagens, é ele que segura justamente a experiência mística. A experiência mística não sobrevive de discursos racionais. Pode observar. O discurso racional é apenas uma ponte para a experiência mística. Porque se você vai ler os místicos, você vai ver que eles dizem coisas que são bonitas, mas que nem sempre têm sentido. É engraçado isso. Quando a beleza, ela não carece de uma lógica. É bonito, pronto, acabou. É como a gente querer dar razão ao porquê da gente gostar de alguma coisa, né? Então, a experiência mística com a palavra, e nisso já está o contexto da oração, ela desperta justamente daquilo que você não compreende, mas que ao mesmo tempo que causa um impacto em você. A palavra não é para ser dissecada, né? Ela não é um manual de receita, não. A palavra é viva, e por isso que ela sobrevive no tempo, pela carga mística que está condensada nas histórias que estão ali. Sempre digo, é o que sugere, é aquilo que se desdobra, é o que vem depois do texto, são as reticências, né? Não para na palavra, mas ela sugere uma postura. Porque essa reflexão sobre o sono, olha como ela abre os olhos da gente para compreender algumas coisas simples que às vezes a gente vai esquecendo. Quando você era pequeno, provavelmente tinha alguém que o colocava para dormir. Não era assim que funcionava? Com o passar dos anos, você ganhou a liberdade de escolher a hora de ir para a cama e cada vez mais decide dormir menos. Com a vida cada vez mais repleta de opções de entretenimento, livros e revistas acumulam-se nas prateleiras. E os laptops com programações infinitas, redes sociais que surgem na velocidade com que os grupos no WhatsApp se multiplicam, precisam ser silenciados para uma noite mais tranquila, entre outros fatores. O dia parece ficar cada vez mais curto e começamos a ir para a cama cada vez mais tarde. O fato é que, cada vez mais, decidimos dormir menos. Quando as horas do dia não são suficientes, as horas da noite são as que acabam sendo atacadas e reduzidas. E muitas vezes, mesmo conseguindo ir para a cama mais cedo, temos dificuldade de dormir. Aí, a reportagem continua, mas tudo ligado, todo esse texto, né, essa reflexão, ligada justamente, expondo a facilidade com que nós vamos nos acostumando com o mau hábito. Acho interessante, minha gente, que a proposta de Jesus, ela desencadeia naturalmente em nós a opção pelo que é saudável. O Evangelho é a opção pela vida saudável. Nós já tivemos aqui, alguns momentos do nosso programa de direção espiritual,
a companhia da nossa querida doutora Gisela Savioli, que vinha nos falar justamente de como é religioso alimentar-se bem, de como é fundamental para a saúde espiritual os cuidados com a saúde do corpo. E eu particularmente penso que isso é tudo muito integrado. Eu não tenho como pensar um hábito saudável do ponto de vista espiritual, religioso, se eu não exercito no meu dia a dia os hábitos do corpo. Eu acho interessante que no início do cristianismo, ali nos primeiros séculos, nós temos um movimento daqueles cristãos que iam para o deserto. A vida monástica nasceu assim, você sabe, né? Santo Antão é um homem que viveu no terceiro século e ele inaugura uma nova forma de compreender o Evangelho, que é justamente exercitando no corpo as virtudes da alma. E escreve sobre isso. Cria uma mística em torno da vida saudável. Isto é, corrigir no corpo, a partir do corpo, aquilo que nós ainda não temos saudável na nossa mente. Que a vida espiritual é justamente isso, né? A administração da vida mental. Porque a vida espiritual ela é processada nos pensamentos que a gente alimenta. É por isso que a gente precisa compreender. Eu, por exemplo, às vezes durmo mal porque eu levo um cesto de pensamentos ruins para a cama. Onde é que a minha vida cristã vai atuar? Nessa purificação. De julgar fora, de purificar os pensamentos que estão sendo cruéis comigo. Eu acho interessante porque Jesus, ele liberta as pessoas justamente de seus pensamentos opressivos. Faz com que essas pessoas tenham uma nova visão sobre si mesmas. Isso é fantástico, porque é transformador, é revolucionário. Eu experimento isso como evangelizador. No meu trabalho, eu vivo o tempo todo em torno da evangelização. Eu faço muitas coisas, mas todas elas estão ligadas ao meu trabalho evangelizador. Eu acredito na possibilidade de transformar as estruturas do mundo a partir das pessoas que eu encontro, porque eu estou em processo de transformação. Eu quero evoluir o tempo todo. Eu quero me tornar um ser humano melhor. E eu começo aqui, no pensamento que eu alimento. Por isso que eu dizia no início do programa que é muito perigoso eu alimentar a minha vida com hábitos ruins, sobretudo os que são trazidos à minha mão através deste aparelho aqui. Eu clico aqui e estou tendo o mundo dentro do meu quarto, depende do lugar onde eu abro. E coisas boas estão chegando, coisas ruins também. E aqui eu vou fazendo essa triagem. O que eu levo para a minha vida? O mundo me visita, desculpe mesmo, vou corrigir. O imundo me visita e o mundo também me visita. O mundo é aquilo que está em ordem, que está bonito, que está ordenado, que está harmonioso e que me motiva a viver assim também. Então eu recebo uma palavra harmoniosa que naturalmente cai sobre as minhas desarmonias e me motiva a consertar as desarmonias que estão dentro de mim. Então é assim que o Evangelho vai provocando a mudança. Eu faço isso o tempo todo. Eu acredito na possibilidade que uma reflexão tem de destravar a nossa mente para a gente pensar melhor e naturalmente ir fazer escolhas melhores. A gente vai dormir melhor. A gente vai descansar um pouco mais. A gente vai viver de maneira mais saudável. Agora, se eu levo para a cama os meus rancores, as minhas mágoas, tudo aquilo que foi desagradável ao longo do meu dia, é bem provável que eu não consiga ter uma boa noite. Então, as minhas escolhas, elas vão definir a qualidade da minha vida, do ponto de vista físico e também do ponto de vista espiritual.
Padre Fábio, tenho 50 anos e depois que descobri o seu programa através de uma amiga, nunca mais deixei de assistir. Tem sido uma bênção na minha vida e da minha família. Tenho uma dúvida sobre uma música que o senhor canta, quando o senhor diz: se os bons combates, eu não combater. Eu pensei, por que combater os bons combates e não os maus? Veja bem, Maria Inês, combater os bons combates ou combater os maus pode ter o mesmo significado desde que você interprete bem a frase, né? Quando eu vou para combater os bons combates, significa que eu vou lutar para que prevaleça tudo aquilo que é bom. Eu não quero que haja a prevalência do mal. Então eu vou cortar o mal pela raiz como? Na ação do bem. Então veja aqui. É uma ação de complemento. Toda vez que eu combato o bem, com o bem, né? Não é combater para não acontecer. É combater para que haja, para que aconteça. Eu vou lutar para que o bem aconteça. No avesso desta ação, que gera a bondade, que incentiva o crescimento da bondade, nós já temos naturalmente a neutralização das forças do mal. Vou lhe dar um exemplo. Eu trabalho com um grupo de 22 pessoas. O tempo todo eu viajo com 22 pessoas. Nossa equipe de trabalho é muito grande. E uma coisa que eu sempre digo para eles, aliás, a gente vive assim uma alegria tão grande de ser quem a gente é, de fazer o que a gente faz, de realizar a missão que a gente realiza, porque é uma satisfação o tempo todo no grupo. Nós temos uma prevalência de uma harmonia muito grande. O Christian sabe disso, já viajou com músico e sabe como é complicado ter essa harmonia, porque geralmente o artista e os músicos são artistas, são egos muito inflados, né? Às vezes é muito difícil de conviver. E nós temos, gente, uma alegria muito grande eu posso dizer, testemunhar isso para vocês, que eu sou muito feliz com o grupo que eu tenho o tempo todo do meu lado, por uma razão muito simples. Nós temos muita harmonia. São poucos os momentos em que a gente tem o registro de um estresse, de uma situação complicada. Não. Todo mundo muito, muito feliz, muito participativo. E eu sempre digo isso lá, olha minha gente, a nossa luta é constante. Por quê? Porque a partir do momento que nós, até ontem nos ensaios lá do DVD, eu estava no Rio de Janeiro, o Maurício, que é o nosso maestro, ele disse assim: padre, eu convivo mais aqui com o pessoal da banda que com a minha família. E é verdade. A gente passa mais tempo entre nós do que nas nossas famílias. E eu fico impressionado de ver o tanto que dá certo. Teria tudo para dar errado. A gente fica vendo, você sabe o tanto que a convivência no dia a dia, isso vai criando arestas, né? E aí eu falo, minha gente, a nossa harmonia não será quebrada se todos os dias nós renovarmos o nosso compromisso com a bondade. Se todos os dias a gente renovar o nosso compromisso, olha, nós não queremos que cresça entre nós o que é ruim. Então, se houve uma fofoca, um comentário maldoso, de alguém falando mal do outro, a gente não permite, é preciso que aquilo seja cortado na raiz. Isso é combater o bom combate. Isto é, você estabelece uma cruzada, né, uma luta para que prevaleça o que é o bom da vida. E quando você faz o trabalho, quando você exerce esse artesanato do bem, né, porque o bem é um artesanato. Se você vai lá e faz com que o bem prevaleça, automaticamente você está impedindo a prevalência do mal. Essa é a luta de todos os dias, e não é só um privilégio e nem uma tarefa que eu tenho que viver. Todo mundo tem. Descubra aí onde é que está o seu grupo, quais são as dificuldades que você tem como grupo, e você vai saber muito bem onde é que você tem que trabalhar esse bom combate. Isso é uma questão de sobrevivência para nós, minha gente. Você já imaginou? Você trabalha num ambiente onde você tem lá 5, 6 pessoas. Se o mal começa a prevalecer, a vida fica insuportável. A gente fica vendo, né, a narração de tantas histórias violentas. Liga a televisão e você vai ver. É o relato todos os dias de crimes hediondos acontecendo entre nós, de uma onda de violência crescendo. Por quê? É a prevalência do mal?
O mal, de alguma maneira, está muito grande entre nós. Por quê? Porque ele encontra adeptos. Ele encontra pessoas que, ao não combaterem para que o bem prevaleça, acaba dando um espaço para o mal. Porque é um problema muito sério, porque às vezes a gente acha que a maldade está somente em quem faz. Não. A maldade está também em quem é omisso com o bem. Se eu posso fazer o bem e não o faço, se eu me acomodo, então de alguma maneira eu estou permitindo que o mal prevaleça. Isso é complicado, sabe por quê? Porque às vezes nós corremos o risco de ficar com uma consciência adormecida, né? Você acha que, eu não faço mal a ninguém, mas também não promove o bem. Veja bem, é uma situação extremamente perigosa. É por isso que, volta ao início do programa, quando a gente faz esse pacto com Jesus, nós estamos fazendo um pacto com a sociedade também, um desdobramento. Porque a partir do momento que eu tenho em Jesus um referencial para eu ser melhor, a sociedade onde eu vivo vai ser beneficiada com o meu jeito de ser. Se eu não sou um homem fofoqueiro, se eu não sou um homem que faço contenda, se eu sou um homem que não quero prejudicar ninguém, se eu procuro ser correto nas minhas coisas, se eu procuro ser correto com as pessoas com quem eu vivo, eu estou beneficiando o mundo com a minha bondade e naturalmente estou impedindo que o mal cresça dentro de mim. Agora, digamos que você não faz o mal, mas também não faz o bem. Você é um território neutro. E o território neutro é sempre perigoso. Eu sempre pensei assim, porque eu gosto muito de ler, né? Para mim, a leitura é um meio muito eficaz para a transformação do meu jeito de ser. Eu supero os meus paradigmas, né? O meu jeito de pensar é lendo. O que eu fico intrigado com a leitura? Por quê? Quando eu ocupo a minha cabeça com uma boa leitura, então tudo bem, estou aqui, eu sei que esse livro é bom, e eu tenho certeza que esse livro vai interferir em mim. O que eu faço? Eu ocupo a minha mente com aquela leitura boa. Automaticamente eu estou neutralizando, eu estou impedindo que as coisas ruins no mundo aconteçam e tenham espaço para crescer dentro de mim. É isso? Combater o bom combate. Com bons hábitos. Eu vou lá então começar a ter um estilo de vida um pouco melhor. Por quê? Porque eu mereço. Primeiro, no primeiro momento eu penso que eu mereço essa boa leitura. E consequentemente, porque faço uma boa leitura e tenho a minha vida transformada, eu começo então a transformar também os que estão ao meu lado. Combate o bom combate, luta pelo bem, impede o mal e ainda transforma o espaço que a gente vive. O mistério da encarnação, com o Calvário, tem ali o seu ápice, né? O momento em que o mistério da encarnação nos conecta, então, nessa nova oportunidade de vida nova que é a ressurreição. Então o Calvário é o ponto alto desta encarnação. Deus assumiu a nossa condição e levou às últimas consequências, que é justamente não fugindo da morte, levou até as últimas consequências a riqueza da condição humana, que é justamente ser capaz de sofrer, de lutar, para que depois a vitória aconteça. Quem aqui não tem um Calvário para subir também? Quem aqui, de vez em quando, não se sente miserável, com uma dor que nos tira o sono, com uma preocupação, com uma luta? É a vida. E não é diferente em mim, não é diferente no Christian, não é diferente em você. Basta que a gente tenha a oportunidade de partilhar. E a gente vai descobrir que nós somos muito parecidos naquilo que a gente sente, nos medos que a gente tem, nas alegrias que a gente deseja, no quanto a gente sofre quando nós somos injuriados, quando somos caluniados, quando somos enganados, quando somos traídos. E quando precisamos viver na nossa carne a tristeza da condenação. É o que Jesus sofreu. Mas tudo isso E a gente pode extrair um significado de tudo isso, descobrindo que toda vitória é possível, mesmo quando nós estejamos aparentemente fracassados.
Mesmo quando nós temos aquela sensação de derrota. Não. A vitória de Deus é preparada em todo o coração, que mesmo aparentemente derrotado, não desiste de lutar. Essa é a grande diferença, minha gente. É isso que diferencia um ser humano de todos os outros. Como é importante na nossa vida a gente ter diante de nós qual é a luta que nós precisamos vencer. E eu sempre chego à conclusão que a luta mais difícil de ser vencida é a que eu estabeleço todos os dias comigo mesmo. Porque se tem alguém que nessa vida pode me derrotar, sou eu. Essa consciência fui adquirindo com o tempo e não me desprendo dela. Eu sei que para Deus me fazer um vencedor, eu tenho que lutar o tempo todo para que eu não venha me derrotar. Falávamos sobre isso aqui na semana passada, como nós nos boicotamos. E não custa repetir um pouco. Porque nesta semana da vitória, nós sabemos que todos os passos de Jesus na subida do seu Calvário representam as nossas subidas também. Mas a gente corre o risco de ficar caído ali, nas primeiras estações, e não chegar à vitória da ressurreição, se a gente não tomar uma postura que nos favoreça. E que favoreça essa ação de Deus na nossa vida. Que é justamente a oportunidade diária de você jogar fora os lixos que o outro deixou em você, de você fazer a sua reciclagem, de você reestabelecer o seu compromisso com a vida, de você renovar o seu desejo de ser você, de fazer o que você faz, de amar quem você ama, de desejar o que você deseja. O vitorioso precisa passar pela derrota, é inevitável. Se eu não preciso visitar diariamente os meus sentimentos mais mesquinhos, eu não terei condições de chegar aos sentimentos mais nobres. Se eu não visito os meus fracassos diariamente, eu não saberei receber a vitória que também posso. Ainda hoje vivi um momento tão iluminado hoje à tarde, tomando uma decisão na minha vida ali, naquele momento. Pedi a Deus, meu Senhor, me dê aqui um sinal da sua proteção e de que estou fazendo a coisa certa. Quando olho para o céu, minha gente, um arco-íris, lindo, mais lindo, que durou 2 minutos. Eu vi naquele sinal da natureza, como que Deus dizendo para mim, vai lá meu filho, faz o que você precisa fazer, que eu estou do seu lado, como sempre estive. Não vou permitir que você dê um passo em falso. Porque eu vou te falar uma coisa, esse padre aqui é pecador, é miserável. Mas se tem uma coisa que ele tem, é a certeza da proteção de Deus. Tenho muitas misérias, mas são muitas. Visito todos os dias essas misérias, nem tanto com atitudes, mas no reconhecimento da miséria que mora dentro de mim. E graças a Ele, eu faço o meu esforço diariamente de não permitir que essas misérias venham prevalecer. Porque o projeto dele para mim é muito maior. O projeto dele para você é muito maior. E fazer a experiência dessa vitória é passar por aquilo que você é. É inevitável. Se você não estiver disposto a lidar com você, desista, você não saberá lidar com Jesus. Querer essa vitória significa também fazer a minha luta diária para que eu tenha condições de atualizar essa vitória de Deus na minha vida. Mas aconteceram tantas coisas desagradáveis, estamos acima disso. Eu já disse isso aqui várias vezes. Eu prefiro ser roubado a ser aquele que rouba. Eu prefiro ser enganado a ser aquele que engana. Eu prefiro ser o crucificado a ser aquele que crucifica. Então você tem problemas psicológicos, você é doente. Então, porque eu optei por fazer uma experiência de ser como Jesus. Mesmo miserável. Eu quero o tempo todo mirar a minha vida, pautar a minha vida, as minhas escolhas nas escolhas dele. E é assim que a gente vai, né? Eu do meu jeito, você do seu, mas juntos.
juntos. Pode deixar o seu pedido de aconselhamento, mas também o seu pedido de oração. Que Deus abençoe muito você, que Deus lhe dê muita sabedoria para você também lidar com as suas perdas. Que o tempo todo a gente está perdendo. O tempo todo nós passamos pela experiência de perder. É inevitável. A vida é assim. Mas ao mesmo tempo, nós queremos aprender com aquilo que a gente perde. Paciência. Uma palavra forte para os dias de hoje. Tudo hoje nos convida a ir com muita pressa. O mundo hoje é apressado. E se a gente não cuida, a gente entra nesse ritmo acelerado que nos impede muitas vezes de perceber a própria vida. Semana passada estava viajando com a minha mãe, levando-a para Uberlândia. E num determinado momento eu tinha dormido, porque eu estava com muito sono. Eu acordei, sentei ao lado dela. Eu falei, senhora não quis dormir um pouquinho não? E ela me disse assim, eu não. Essa paisagem está tão bonita, se a gente perde a gente não vê. Achei a resposta da minha mãe muito sábia. É verdade. Muitas vezes nós não apreciamos a viagem, ou porque estamos ocupados com tantas coisas, que até queremos dormir um pouco, não é nenhum problema. Mas ela, diante da beleza da paisagem que ela tinha do lado de fora do ônibus, ela preferiu apreciar aquilo que estava sendo a viagem. E é interessante porque às vezes, quando nós pegamos a estrada, a nossa ansiedade é chegar. Por isso que às vezes a gente acelera tanto, a gente anda até acima da velocidade permitida, colocando em risco a nossa vida, em risco a vida do outro. Porque nos falta a percepção de que na viagem o importante é o ir. A graça não está no destino final, mas está em cada passo, em cada etapa desse deslocamento que nos leva até aquele lugar. Para isso a gente precisa ter paciência. Talvez seja a virtude mais necessária para os dias de hoje, a gente ter paciência. Paciência com o processo da vida, paciência com os outros que estão ao nosso redor. Porque só na paciência é que a gente descobre que a vida é rara. Que a vida é rara, que ela precisa ser apreciada, ser saboreada, que essa vida merece ser vivida em cada momento, em cada etapa, com muita intensidade. E às vezes nós vamos ficando cansados, né? Nós vamos perdendo a capacidade de ter essa paciência. Pode observar, quando nós estamos estressados demais, a primeira coisa que a gente perde é a paciência. A gente tem dificuldade de lidar com o tempo, a gente tem dificuldade de lidar com as esperas, com as demoras. A gente quer tudo para ontem. A gente coloca a nossa alma num ritmo tão acelerado que é tão contrário a ela. Minha gente, nós precisamos prestar muita atenção no ritmo que nós estamos dando à nossa alma. Muitas vezes nós estamos fazendo a nossa alma viver num ritmo que sufoca, que mata aos poucos. E quem é que impõe esse ritmo à alma? O corpo. Porque nós não podemos separar as duas realidades. A antropologia cristã nos ensina que corpo e alma precisam ser conjugados juntos. Mas você não pode esquecer que elas têm necessidades diferentes. São duas realidades que necessitam de coisas diferentes. O corpo precisa de atividade física, precisa de alimento, precisa de descanso, precisa de conhecimento. Não é assim que funciona? Se você cuida bem da saúde do seu corpo, você vai observar a necessidade de vez em quando fazer um check-up, fazer um exame de sangue, examinar tudo aquilo que é o funcionamento do seu corpo, porque você quer viver, você quer ter saúde. Então, para ter saúde, é preciso administrar as necessidades do corpo.
É preciso compreender o mecanismo do corpo, como é que ele funciona, quais são as necessidades que ele tem. O corpo precisa ser hidratado, então por isso a gente não pode esquecer de beber água. O corpo precisa de higiene, por isso que nós não podemos deixar de tomar banho, cortar o cabelo, cortar as unhas. O corpo precisa de ter dinâmica, ele precisa estar disposto. Para isso que a gente coloca uma disciplina de atividade física, para que esse corpo não fique envelhecido mais do que a idade que você tem. Isso também acontece, às vezes a gente está com 50 anos, mas por causa da vida errada que a gente deu ao corpo, que a gente impôs ao corpo, talvez a gente já esteja com 70 anos na carne, mas não na realidade. Então o corpo tem necessidades que, se a gente não observa, ele entra num processo de falência logo. Aí aquela vida bonita que você poderia desfrutar, você não desfruta porque você foi negligente com as necessidades do seu corpo. Aí você vai para as necessidades da alma. Oh, meu Deus! Como são diferentes as necessidades da alma. A alma precisa de oração, a alma precisa de silêncio. Claro, é o corpo que faz esse silêncio para que depois a alma possa sentir. Eu gosto de dizer que quando o corpo fica calado, até que a alma comece a sentir os benefícios do corpo estar quieto e calado, vai um tempo. Não é imediato. A alma fica rebuliça dentro do corpo porque a gente está sempre apressado. Nós estamos dando ao corpo um ritmo alucinante constantemente. Então a alma tem dificuldade de descansar. E a oração, a verdadeira oração, é aquela que, calado o corpo, a alma também começa a se calar. E aí ela começa a ficar propensa a Deus. Ela começa a ter a possibilidade de ter um encontro com Deus, porque ao disciplinar o corpo numa quietude e num silêncio, a alma começa a entrar neste contexto de silêncio, de quietude, que é onde a gente vai ter a oportunidade de ouvir Deus falar com a gente. A alma precisa de música. Quantas vezes você chegou cansado em casa, tomou um banho, deitou na sua cama, colocou uma música que te relaxava e você sentiu que a sua alma agradeceu aquele carinho que você fez a ela? Isso é oração também. Ainda bem que nós temos aqui, as músicas que nos fazem rezar. Ou gosto de dizer, as músicas que rezam por nós. A gente grava tantos CDs todo ano. Aqui na Canção Nova você tem uma infinidade. Nós temos aqui o novo trabalho meu, Deus no Esconderijo do Verso. Todas essas músicas compostas, pensadas, elaboradas, gravadas, para que a alma viva o deleite que a arte pode trazer. São canções naturalmente religiosas que vão fazendo com que a nossa alma desfrute dessa tranquilidade. A arte ensina a nossa alma a ser paciente. A oração ensina a nossa alma a ser paciente. Aqui na Canção Nova nós temos tantos produtos para isso. Uma palestra, um livro. Você tem aqui o livro Discípulo da Madrugada. Você começa a ler um livro que foi preparado para isso. Nós não só queremos vender o trabalho que a gente faz. Não. O primeiro motivo aqui, por acaso esse trabalho aqui pode ajudar. Ajuda aqui a Canção Nova, ajuda as minhas obras, ajuda a tantas pessoas. Mas o primeiro objetivo que a gente tem quando escreve um livro, quando compõe uma música, quando a gente grava um CD, é proporcionar àqueles que nos acompanham, que acreditam no nosso trabalho, proporcionar um aprendizado da paciência nessa alma. Então a gente tem uma leitura que nos tranquiliza, que nos ensina valores, que mexe na nossa cabeça, que mexe no nosso jeito de pensar. Aí você vai percebendo este movimento natural de Deus, trazendo essa paciência que é tão fundamental para que a gente tenha equilíbrio para enfrentar as pressas da vida. Eu vou te contar uma coisa, hoje é impressionante como nós encontramos pessoas que estão destruindo as suas vidas porque não aprenderam a paciência. A pressa nos mata. Você que está me ouvindo,
Eu tenho certeza que você sofre na sua carne as consequências da sua ansiedade. A ansiedade te adoece. A falta de paciência prejudica o seu relacionamento com os outros. Nós estamos agitados demais. Nós estamos vivendo para fora demais. Nós temos compromisso demais, quietude de menos. Você sabe que eu, na minha vida, como eu sou uma pessoa que tenho uma vida muito pública, eu estou o tempo todo encontrando muita gente, eu trabalho muito, eu tenho muitos eventos, eu viajo toda hora, eu encontro muita gente. Eu assumi uma regra para mim. Quando eu chego na minha casa, ali é o meu claustro. Às vezes eu não aceito convite nem para atravessar a rua para almoçar na casa da minha vizinha. Porque eu sei que a minha alma precisa dessa quietude. Eu preciso do meu silêncio. E eu só saio quando eu realmente tenho de sair. Porque eu descobri que para eu dar conta de viver essa vida muito pública, eu preciso ter bastidores. Eu preciso ter o meu espaço de vida consagrada ao silêncio, à quietude, à oração. Porque nessa correria nem sempre eu consigo. Mas você já imaginou se eu chegasse na minha casa e impusesse a mim uma rotina de vida social que me retirasse para jantar, para isso, para aquilo, para uma festa? Não aguentaria a vida que eu tenho. E como eu privilegio a minha vida de missão, porque eu sou um missionário, eu escolhi ser missionário. Ninguém me obrigou a ter essa vida. Para eu poder pegar as estradas e enfrentar os inúmeros desafios das estradas, a dispersão das estradas, minha gente, às vezes até num camarim, que é aquele lugar último antes de entrar no palco para cantar, o camarim deveria ser o lugar da oração, do sossego, da tranquilidade. Isso não existe para mim. É lá que muitas vezes claro, não estou reclamando, estou dizendo é a vida que ficou assim. Às vezes eu tenho tanta gente para atender, tanta gente querendo conversar comigo, que quando eu subo no palco, me restam 2, 3 minutos ali só para me concentrar, para entrar ali no palco e dar tudo de mim. Essa semana mesmo, eu fui a Poços de Caldas, e eu tinha 1h30 para fazer o evento, porque eu precisava pegar a estrada de madrugada, que eu tinha um compromisso logo cedo em Taubaté. Senão eu não ia conseguir dormir nem 2 horas. E aí, tudo bem, o evento começou, o show começou. Aí a minha assistente, a Mônica, que fica do lado, faltam 10 minutos. E aí eu olhei para aquele povo. Não tenho coragem de parar o show aqui agora, porque eu preciso ir embora. Ali é o lugar da minha dedicação. Você sabe por quê? As pessoas vão ali para me ouvir. É claro que depois eu me dou o direito de dizer, olha, não vou autografar CD de ninguém, não vou tirar foto com ninguém porque eu preciso ir embora. Mas o meu tempo de evangelização em cima do palco é sagrado. Ali é o horário de exercer o meu ofício. Eu não posso ter pressa no ofício de evangelizar. Mas quando eu chego em casa, eu preciso me dar o direito de viver esses bastidores. De viver esse silêncio, essa quietude, de desligar um pouco o meu telefone, de esquecer que ele existe, de estar um pouco mais diante de Deus, para que Ele me preencha, para que depois, quando eu voltar para a estrada, eu continue tendo o que oferecer ao outro. Olha aqui, você tem uma vida diferente da minha. Você não tem essa necessidade de evangelizar como eu evangelizo. Mas não se engane. Você também tem a mesma necessidade que eu tenho de ter bastidores. Sua vida te exige. Você tem uma vida social que te joga para fora o tempo todo. Você trabalha muito, você encontra muita gente. E qual é o espaço que você cria para criar dentro do seu coração este espaço de paciência que só Deus pode nos dar? Qual é o espaço que você cria para que Deus tenha condições de moldar a sua alma de acordo com a sua vontade, com o desejo que Ele tem?
Qual é o espaço que você oferece a Deus para que o seu florescimento espiritual aconteça? Para que você não se desgaste demais nessa vida que não para, nessa vida que é tão rara e que muitas vezes você não percebe por causa do modo de vida que você escolheu viver. Quando eu dou o meu testemunho de que eu tenho estrada demais e muitas vezes bastidores de menos, e que por isso que quando eu chego em casa eu tenho que me recolher e proporcionar ao meu coração uma restituição espiritual, eu fico pensando também os meus amigos que são padres, que enfrentam no seu dia a dia o desafio de atender as pessoas o tempo todo, porque muitas vezes as pessoas não estão preocupadas com o descanso do padre. Eu já encontrei muitos padres que ficam até constrangidos de dizerem que vão tirar um dia de férias, uma segunda-feira, por exemplo, para descansar. É direito dele. Ele precisa restituir no coração aquilo que ele oferece ao longo da semana. Há padres que celebram 5, 6 missas por domingo. Isso é desgastante, minha gente. A graça de Deus nos sustenta, mas nós também precisamos buscar a quietude para que esta graça alcance o nosso coração e nos restitua com a nossa paciência. Muitas vezes nós encontramos os nossos padres, os nossos pastores dando patada no povo. Não é porque eles são ruins, não. É porque eles estão cansados, eles estão excessivamente carregados. Por isso que nós, como leigos, vocês aí, que acompanham os padres de vocês, prestem atenção se o padre não está trabalhando demais, se vocês não estão exigindo demais dele. Ofereça a eles isso. O padre vai passar um dia lá em casa, ninguém vai te importunar, nós vamos oferecer uma casa onde a gente tem, onde o senhor possa descansar um pouquinho, passar um tempo com pessoas que não vão te exigir nada como padre, onde o senhor seja apenas um ser humano, onde o senhor possa rezar, possa ficar em silêncio. E você não pode negligenciar na sua vida a construção deste espaço. Até na nossa vida consagrada, nós que somos consagrados a Deus, eu vejo aqui na Canção Nova, como esses meninos e meninas trabalham. Eles trabalham muito. O meu diretor mesmo, China, que agora está trabalhando ali nos bastidores, quantas vezes esse menino passa a noite editando programas, às vezes o programa que vai ter de ser repetido, ele passa a noite editando esses trabalhos, trabalha muito. Se você vê essa equipe que está aqui, eles são trabalhadores e não tem muito tempo, não. Mas você vai olhar para eles, você vai buscar na vida deles, os consagrados sobretudo, sempre encontram o seu espaço de estarem em silêncio diante do Senhor, buscando a restauração dessa vida espiritual que vai por água abaixo se a gente descuida. Eu já lhe disse isso aqui uma vez e volto a repetir. O fundador da Congregação dos Padres Sagrado Coração de Jesus, lá onde eu fui formado, graças a Deus, toda a minha formação eu devo à Congregação do Sagrado Coração de Jesus. Para Padre João Leão Deon, ele dizia assim: Deus não pode fazer nada com as nossas obras se antes Ele não possuir o nosso coração. É disso que eu estou falando. Quando nós oferecemos a Deus o nosso serviço e esquecemos de oferecer a Ele o coração, que é a metáfora de todos os meus bastidores, Deus não poderá restituir aquilo que eu ofereço ao outro através do meu trabalho. E em pouco tempo eu estarei oferecendo a mim. E oferecer a mim, somente a mim, vai me desgastar demais. Eu vou ficar cansado, eu vou perder a paciência, eu vou ficar estressado, eu vou ficar bruto com as pessoas e eu vou esquecer a delicadeza, que é justamente a característica de todo cristão. Portanto, não tenha medo de introduzir na dinâmica do seu cotidiano o espaço da sua restauração interior. Pode ser 5, 10 minutos. Silêncio, oração, respiração profunda. O exercício da respiração profunda é excelente para quem quer descansar, para quem quer dormir bem. Uma boa leitura, uma música que vai lhe fazer bem. Não vá para a cama sem lhe oferecer este oásis que vai lhe dar condições de trabalhar essa paciência dentro do seu coração.
Padre Fábio, tenho passado por tribulações em minha família e gostaria muito de uma palavra de orientação. Meus pais ambos estão com quase 80 anos e mais de 40 anos de casamento. Estão vivendo agora uma crise conjugal. Ela o agride verbalmente com ofensas e acusações. São brigas constantes, ele se revolta, a deixa sozinha mesmo sabendo que necessita de cuidados. Ela passou por problemas de saúde e tem visão muito limitada. E às vezes fala até em suicídio. Eu não interfiro na vida deles, mas minha mãe sempre me cobra que eu preciso dar um jeito nele, que eu tenho que mudar o pensamento dele e que tenho que falar com ele. Padre Fábio, como devo agir? Como não tenho experiência de matrimônio, o que tenho tentado falar para eles é que precisam saber envelhecer juntos, até porque os defeitos de cada um, as diferenças, existiram desde o início do casamento. Mas quando digo algo, minha mãe entende que estou a favor de meu pai e vice-versa. Obrigado, que Deus abençoe. Minha filha, realmente é muito difícil. Imagina, um casal de quase 80 anos enfrentando crises conjugais, né? É muito complicado, porque a velhice é o tempo em que a gente precisa ter uma tranquilidade para se despedir bem da vida, não é? Acho que envelhecer é você tomar essa consciência. Eu estou me despedindo do tempo, eu estou me despedindo da vida, eu estou me despedindo da experiência de ser quem eu sou aqui, materialmente, como eu posso ser. A partir do momento que eu começo a criar conflitos e deixar que as dificuldades me assolem, eu me despeço mal da vida. Agora, é provável, minha filha, que a crise conjugal seja um processo que vem vindo de longe, né? Não é possível que as diferenças tenham surgido agora. O problema é que, às vezes, na velhice, os nossos defeitos ficam muito acentuados. Eu sempre gosto de dizer, olha, aos 10 anos é fácil mudar. Aos 20 fica um pouquinho mais difícil. Aos 30 a dificuldade aumenta um pouquinho mais. Aos 40 é quase que impossível. Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não cristalizar os nossos defeitos. A psicologia chama isso de cristalização, né? O que é? Virou um cristal e agora fica difícil quebrar. É por isso que, se você hoje tem a oportunidade de superar os seus defeitos, não perca tempo. Está mais maleável, está mais fácil de lidar, você tem mais disposição para as mudanças, porque depois, à medida que o tempo vai passando, nós vamos ficando mais casca dura, não é verdade? Então o tempo da mudança é o tempo da juventude. Não estou dizendo que velhos não podem ser modificados, podem, mas é muito mais sofrido, é muito mais difícil. E aí, os nossos defeitos que não foram cuidados na juventude tendem a se tornar uma bomba pronta para ser explodida na nossa velhice. Então, como é que a gente pode lidar com os defeitos que ficaram cristalizados? Tomando consciência deles. E a melhor maneira, Fátima, de interferir na vida conjugal dos nossos pais é de maneira muito amorosa, propondo uma conversa. E às vezes com um tratamento de choque mesmo, eu olhando nos olhos e falo, olha, vocês querem se despedir da vida desse jeito, né? Querem terminar a vida brigando, né? Será que não está na hora de começar também a propor um pouco uma atividade lúdica? Porque às vezes a velhice, gente, falta isso. Falta atividade lúdica, isso é, falta entretenimento. Fazer uma atividade física, né? Ter a oportunidade de jogar fora um pouco essas energias que vão ficando acumuladas. A pessoa, aos 80 anos de idade, ela tem necessidade de canalizar essas energias que muitas vezes estão acumuladas. Eu me recordo, hoje a gente quase não tem mais, né? Mas lá em Formiga, onde eu nasci, né? Eu me lembro que lá tinha o Clube de Mães. O que era o Clube de Mães? Um centro onde lá eles recolhiam tecidos velhos, retalhos que vinham de fábricas. E lá as mulheres passavam, às vezes, 2, 3 horas da tarde, né? Eu me lembro que minha mãe participava do Clube de Mães. Elas ali aprendiam bordado, elas se ocupavam de trabalhos artesanais. E lá elas tinham a oportunidade de fazerem um pouco a purificação, né? Jogar fora, porque o trabalho manual, ele faz muito bem para a nossa cabeça. E é por isso que envelhece melhor aquele que tem um hábito, aquele que sabe fazer um tricô, que ocupa
o coração e a cabeça, que não fica com espaço vago, né? Por isso que palavras cruzadas fazem muito bem para as pessoas mais idosas, porque elas vão ocupar o tempo que está brigando, não, está lá fazendo a palavrinha cruzada de vez em quando, né? Ocupar os nossos pais, começar a oferecer para eles algumas atividades que são próprias deste tempo da vida, não é verdade? Então veja, Fátima, o que você pode fazer com seus pais para aliviar um pouquinho essa tensão, que é provável que eles estejam vivendo esse processo de tensão que seja fruto de um jeito de ser, de uma estrutura familiar, de um jeito, de um cotidiano, de uma rotina. Às vezes a gente muda o nosso jeito de ser, a gente muda a nossa disposição afetiva para a vida, se a gente muda um pouquinho a nossa rotina. Mudar a rotina para melhor. Incluir na rotina alguma coisa que alivie o peso da vida. Porque nós ficamos muitas vezes pesados demais, nós temos uma rotina muito enfadonha, e a rotina não precisa ser ruim não, viu? A rotina pode ser positiva desde que exista um espaço de criatividade na estrutura dessa rotina. E muitas vezes falta para os nossos velhos, para as pessoas mais idosas dentro da nossa casa, um pouco de felicidade na rotina. Então, vamos descobrir o que você pode fazer para amenizar um pouco os conflitos dos seus pais, mas ao mesmo tempo, saiba que este momento da vida, eles precisam de muito carinho, de muita atenção, e você, como filha, pode oferecer isso a eles. Padre Fábio, a história é a seguinte. Uma senhora havia chegado para o senhor numa confissão e tinha dito que um padre havia dito para ela que o inferno era o lugar dela, porque ela estava morando com um homem que havia sido casado. O senhor a consolou e disse que a misericórdia de Deus é grande, e se ela havia cuidado há 20 anos com o amor desse homem e de seu filho, Jesus teria misericórdia deles. Padre, eu fiquei muito incomodada com sua resposta, pois no Evangelho Jesus diz que quem olhar com desejo para um homem que não seja o próprio marido, já cometeu adultério em seu coração. Então, Padre Fábio, precisamos acolher e obedecer a Jesus aprendendo com ele a não sair de sua vontade, certo? Por isso fiquei preocupada, pois sei que o senhor é um padre que sabe falar coisas tão lindas. Mas e o que Jesus diz no Evangelho? Ele mesmo não vai nos dizer que o que ama, quem ama, vai obedecer suas palavras? Por favor, padre, eu não quero julgar. Deus me livre de tal pecado, porque sei que sou também pecadora. E tenho muitas dúvidas, mas também não quero ser omissa, pois não compreendi a sua resposta para essa senhora. Grande abraço e que Jesus lhe proteja. Bom, minha filha, não é nenhum problema você ter essa dúvida, mesmo porque eu vou lhe garantir uma coisa já de início. Dá muito mais trabalho compreender a misericórdia do que compreender a condenação. A condenação, minha gente, é um dos discursos mais simples que nós podemos fazer na vida. Jesus falou de olha com desejo, peca, torna-se adúltero, disse. Mas você não pode negar que o contexto dessa palavra precisa ser analisado. Nós não podemos pegar uma palavra bíblica e separá-la das outras. Você não tem o direito de pegar uma passagem em que Jesus diz alguma coisa sem considerar o todo. Dentro da Sagrada Escritura, a gente chama isso de hermenêutica, que é a ciência da interpretação. Nós não podemos interpretar o texto fora do contexto. Essa é uma regra bíblica. Porque senão, a Sagrada Escritura, ela justifica assassinatos hediondos, uma coisa horrorosa. A Bíblia ela é cheia de histórias terríveis. Agora, a palavra de Jesus só pode ser analisada no contexto da vida dele. E aí eu lhe pergunto, a quem Jesus condenou? O que Jesus condenou ao longo da sua vida? Por isso, minha filha, você disse muito bem. Você disse aqui, padre, o senhor disse que Jesus teria misericórdia deles. Claro, e foi só o que eu disse. Eu não posso dizer mais do que isso, porque eu também estaria fazendo julgamento. E eu não tenho direito de julgar. Agora, uma certeza eu tenho. Deus nos ama. E entre a nossa morte e a eternidade, existe um abismo imenso de misericórdia.
Não sou eu que estou inventando isso não, minha filha. É Jesus. É desconcertante as preferências de Jesus? Elas são desconcertantes? São. São desconcertantes pensar nas escolhas que Jesus fez? É desconcertante. Só que nós não podemos mudar isso. Jesus preferiu os piores. E no momento em que ele prefere os piores, ele nos ensina então o contexto da misericórdia, que é o que há de mais forte em Jesus. Veja bem que na cruz, Jesus ainda salva alguém. O ladrão que estava ali do lado. Em nenhum momento você vê Jesus condenando ou trazendo o inferno para a vida das pessoas, não. E mesmo porque no contexto daquela história que eu contei, minha filha, o contexto é mais do que o texto. É muito simples você fazer o julgamento. Aquela mulher, ela é solteira, mas ela estava vivendo há 20 anos com um homem casado, certo? Esse é o texto. Mas você precisa saber o contexto daquela união. O que nos condena, o que nos salva, não é só o texto. Mesmo porque se a gente achar que é só o texto que nos condena ou que nos salva, nós corremos o risco da hipocrisia, nós corremos o risco do equívoco. Não, é muito mais. Tá certo, a palavra de Deus, ela pode ser aplicada ali, depende do contexto. Agora, eu não tenho coragem de dizer que eles estão no inferno. Com toda sinceridade, eu não tenho autoridade para isso. Da mesma forma como aquele padre que diz também não tem. Da mesma forma como você também não tem. Então o que a gente chega à conclusão? Que diante das realidades humanas para as quais nós não temos respostas, eu prefiro errar amando. Eu prefiro errar tendo misericórdia. Eu prefiro errar acolhendo, a errar de outras formas. Essa é a minha opção, querida. Essa é a opção da igreja. A opção da igreja está em determinar as regras. Mas essas regras não podem nos sufocar, elas não podem se tornar instrumentos de condenação para nós. Mesmo porque a igreja não tem autoridade para isso. Nós temos autoridade para perdoar. Para condenar, não. Aquilo que fala o que você ligar ou desligar, tá certo, nós ligamos. Mas nós ainda não temos a certeza do que a gente desligou ou não. Nós não temos o controle disso. Na minha missão eu tenho controle só do que eu posso ligar. O que eu desligo eu não sei. Foge da minha inteligência, foge da minha capacidade de análise. E no momento em que eu não tenho a capacidade de saber, eu prefiro ficar no silêncio da misericórdia. Eu prefiro ficar no silêncio do acolhimento, porque eu ainda acho que é um jeito mais seguro de nós evangelizarmos. E aí você também não pode esquecer que a igreja dá aos casais de segunda união uma oportunidade de estarem participando da vida da igreja. Nós não podemos negar que a pastoral de segunda união é um recurso misericordioso que a igreja encontrou para trazer de volta aqueles que estavam distantes. Não sou eu que inventei a pastoral da segunda união. É a igreja que está dando a oportunidade. E mesmo porque, com essa história de declarar nulidade de sacramento, a igreja abre a possibilidade de muita gente refletir sobre aquilo que viveu. Muita gente acha que está casado, mas não está. Viveu uma farsa. E se você for analisar boa parte desses casamentos que terminam logo nos primeiros meses, eles não aconteceram. Isso é apresentar a salvação. Imagina que beleza a possibilidade de você retirar uma pessoa dessa vida ilegal e conceder-lhe uma vida de sacramentos, por exemplo. Mas a gente só pode saber se a gente se aproxima. A gente só pode conhecer esse lado da misericórdia se a gente se aproxima dessas pessoas. Então não fica conflituada não. Dá muito mais trabalho acreditar na misericórdia do que na condenação. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Melo sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Gostou do vídeo? Deixa o like, inscreva-se e compartilhe. Escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários.